E aí, torcedor tricolor? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O cenário é digno de um grande filme de bastidores. O Fluminense, tradicional gigante carioca, está de olho em um dos maiores artilheiros do futebol brasileiro. Gabriel Barbosa, mais conhecido como Gabigol, vive um momento de destaque no futebol nacional, e o tricolor das Laranjeiras deseja fazer deste sonho uma realidade. Mas o que está por trás desse interesse? O Fluminense está pronto para tirar Gabigol do Flamengo e colocá-lo em sua camisa, ou essa operação será apenas mais um capítulo de especulações? O técnico do Fluminense, Mano Menezes, tem demonstrado nas últimas semanas que está em busca de reforços para fortalecer seu elenco e impulsionar o time na briga pelo título do Campeonato Brasileiro e nas competições internacionais. O nome de Gabigol, com sua incrível capacidade de decisão e instinto de goleador, surge como a cereja do bolo. O treinador, que já provou sua competência em times de grande expressão, sabe que a contratação de um jogador de peso como Gabigol poderia ser um divisor de águas para o Flu, além de gerar um impacto imediato no campeonato. Gabigol, que se consolidou como ídolo no Flamengo, está em alta no cenário nacional, mas seu nome está na boca do povo carioca justamente devido ao interesse do Fluminense. O Fluminense nunca escondeu seu desejo de fortalecer o ataque, e Gabigol é um dos poucos jogadores capazes de proporcionar o impacto imediato que o time tanto precisa. Com uma capacidade impressionante de marcar gols, o atacante se encaixaria perfeitamente no estilo de jogo de Mano Menezes, que aposta em um futebol ofensivo e vertical. Para o Fluminense, a contratação de Gabigol seria mais do que um reforço técnico, seria uma declaração de intenções. Em tempos de disputas acirradas no futebol carioca, o tricolor sabe que fortalecer seu elenco é uma forma de se posicionar como sério candidato aos títulos. Gabigol traria não apenas gols, mas também uma grande vitrine para o time, atraindo patrocinadores, reforçando a base de torcedores e, sem dúvida, elevando o nível do futebol do Fluminense. No entanto, como toda negociação de alto nível, essa também não seria simples. Gabigol, ícone do Flamengo, tem um vínculo forte com o clube rubro-negro e a torcida, que o considera um dos maiores nomes da história recente. A transação envolveria não só um valor considerável, mas também questões psicológicas e diplomáticas que poderiam fazer a negociação ser mais difícil do que se imagina. A direção do Fluminense, sob o comando de Mário Bittencourt, já mostrou que não tem medo de desafios financeiros e está disposta a fazer movimentos ousados no mercado de transferências. Nos bastidores, já se especula sobre uma possível proposta de valores expressivos para convencer o Flamengo a negociar Gabigol, embora seja sabido que o rubro-negro não deve facilitar a saída de um de seus principais jogadores. A disputa, então, seria não apenas financeira, mas também de estratégia, já que o Fluminense precisaria convencer o jogador a trocar de lado em um clássico do futebol carioca. Mano Menezes, por sua vez, tem se mostrado um estrategista pragmático e eficiente. Em sua visão, Gabigol seria a peça-chave para a criação de um ataque mortal, capaz de levar o Fluminense a novas conquistas. O técnico tricolor acredita que a chegada de Gabigol proporcionaria a estabilidade necessária no setor ofensivo, além de proporcionar a experiência de um jogador que já foi campeão de títulos importantes, incluindo a Copa Libertadores. Além disso, a chegada de Gabigol ao Fluminense pode ser vista como uma maneira de revitalizar o clube, que tem se reerguido de tempos difíceis. O Fluminense está vivendo um momento de renovação, tanto dentro quanto fora de campo, e a contratação de uma estrela como Gabigol serviria como um reforço psicológico para toda a equipe, inspirando jovens talentos e proporcionando uma aura de confiança. No entanto, a proposta do Fluminense não se limita apenas à parte financeira. O tricolor tem demonstrado nas últimas temporadas que está investindo pesado em sua estrutura, com um elenco jovem e talentoso, além de uma comissão técnica bem treinada. Mano Menezes tem sido elogiado por seu trabalho de renovação e pela forma como conseguiu tirar o máximo de seus jogadores, utilizando o sistema ofensivo como um pilar do seu time. Gabigol, com sua habilidade de decidir jogos e marcar gols decisivos, seria o complemento perfeito para o esquema de Menezes. E o que pensa Gabigol sobre isso? A possibilidade de jogar no Fluminense,
embora seja algo que muitos torcedores do clube adorariam, depende do desejo do próprio jogador. Gabigol tem contrato com o Flamengo, mas não é segredo para ninguém que o atacante tem uma personalidade ambiciosa, sempre em busca de novos desafios. Embora a relação com o Flamengo seja forte, a ideia de ser protagonista em um novo time, com um projeto de sucesso, pode ser atraente. Nesse cenário, a rivalidade entre Flamengo e Fluminense, já histórica e carregada de emoção, ganharia um novo capítulo. Gabigol, se aceitar essa proposta ousada, não só mudaria o rumo de sua carreira, mas também poderia se tornar um dos grandes protagonistas de uma das mais eletrizantes disputas do futebol brasileiro. O que parecia impossível agora se torna uma possibilidade concreta: Gabigol no Fluminense. A torcida do Fluminense, é claro, não esconde a empolgação. A chegada de um jogador como Gabigol seria um marco na história recente do clube. O atacante traria não apenas gols, mas uma energia renovada, uma expectativa de que o time está prestes a viver uma fase de conquistas. Para o Flu, a contratação de Gabigol representaria não só uma resposta ao domínio rubro-negro nos últimos anos, mas uma afirmação de que o tricolor está pronto para brigar de igual para igual com os maiores clubes do Brasil. Neste momento, a negociação entre Fluminense e Gabigol se encontra em uma encruzilhada decisiva. Os próximos dias serão fundamentais para entender se esse grande movimento se concretiza, mudando o rumo do futebol carioca e nacional. O que se sabe é que Mano Menezes está preparado para transformar o sonho em realidade e colocar Gabigol como a estrela de seu projeto no Fluminense. Os torcedores do Fluminense, ansiosos e esperançosos, agora aguardam a confirmação dessa transferência histórica. Gabigol no Fluminense seria, sem dúvida, um dos maiores capítulos da história recente do futebol carioca. Olá, torcedor tricolor! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Fluminense em Foco e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Flusão de forma exclusiva. Bora continuar! A movimentação do Fluminense em direção à contratação de Gabigol não é apenas uma questão de reforço técnico, mas uma ação estratégica que poderia redefinir o equilíbrio do futebol carioca. Com a aproximação de Mano Menezes ao elenco, o clube parece determinado a levar sua ambição ao próximo nível, e Gabigol, com sua capacidade de decidir jogos e sua fama nacional, seria o nome ideal para liderar esse novo projeto. Embora o Flamengo tenha se tornado um bastião de Gabigol nos últimos anos, o Fluminense representa uma nova possibilidade de protagonismo para o atacante. No rubro-negro, ele já atingiu um status de ídolo, mas no tricolor das Laranjeiras poderia se tornar a peça central em um esquema de jogo totalmente desenhado para suas qualidades. A perspectiva de ser o líder de um novo time, com novos desafios, pode ser algo que atrai o jogador em busca de renovação. O cenário não seria fácil para o Fluminense, que sabe que precisará convencer não só o Flamengo a liderar seu principal jogador, mas também Gabigol a aceitar essa mudança de ares. Para tanto, os tricolores podem usar sua capacidade de oferecer um projeto esportivo sólido, com a promessa de brigar por títulos importantes e a possibilidade de ser o centro das atenções em uma equipe que tenta desafiar a hegemonia rubro-negra no Rio de Janeiro. Mas o Flamengo não vai abrir mão de Gabigol facilmente. O artilheiro é uma das peças fundamentais no sistema de Jorge Sampaoli, e sua saída representaria uma lacuna difícil de preencher. A diretoria do Flamengo, ciente do impacto que Gabigol tem dentro e fora de campo, provavelmente exigirá um valor altíssimo para liberar o atacante. O Fluminense, então, se vê diante de um grande desafio financeiro e esportivo, tendo que lidar com a pressão para fazer a negociação acontecer. A questão financeira é, sem dúvida, um dos maiores obstáculos. O Fluminense, por mais que tenha investido em reforços nos últimos anos, sabe que precisará de recursos expressivos para garantir a contratação de um atleta desse porte. Além disso, os salários de Gabigol são elevados, e o clube precisará encontrar formas criativas de viabilizar o negócio, seja por meio de patrocinadores, vendas de jogadores ou até mesmo a utilização de parceiros empresariais para financiar a operação. Mano Menezes, por sua vez, não esconde seu desejo de contar com Gabigol em sua equipe. O técnico, que tem se destacado por seu trabalho de organização e liderança, sabe que um centroavante como o jogador rubro-negro poderia ser o diferencial que falta ao seu time. O estilo de jogo de Mano, focado em transições rápidas e ataque ofensivo,
combina perfeitamente com o perfil de Gabigol, um jogador que vive para marcar gols e decidir partidas. Em campo, a parceria entre Gabigol e outros nomes do elenco tricolor, como João Arias e Keno, poderia formar um ataque imbatível, com velocidade e qualidade técnica. A presença do atacante na área, sempre perigoso em finalizações, se alinharia bem ao jogo dinâmico proposto por Mano. Além disso, Gabigol poderia atuar como líder dentro de campo, inspirando seus companheiros a atingirem novos patamares. Além do aspecto esportivo, a presença de Gabigol no Fluminense teria um impacto significativo na imagem do clube. Como um dos jogadores mais reconhecidos no Brasil internacionalmente, Gabigol atrairia olhares para o tricolor, o que poderia aumentar a visibilidade do time e atrair patrocinadores de peso. O marketing em torno da sua contratação seria gigantesco, e o Fluminense, por meio de sua marca, poderia conquistar novos públicos e expandir sua base de torcedores. Esse movimento também poderia ser uma reação à crescente rivalidade entre Fluminense e Flamengo. Os últimos anos foram marcados por um domínio rubro-negro, que se refletiu não apenas nas vitórias em campo, mas também em sua presença nos holofotes. Ao adquirir Gabigol, o Fluminense daria um claro recado de que está pronto para brigar de igual para igual, não só no Campeonato Carioca, mas também nas disputas nacionais e internacionais. A contratação de Gabigol pelo Fluminense, se concretizada, pode ser vista como uma mudança de paradigma no futebol carioca, onde o tradicional equilíbrio de forças está sendo constantemente reavaliado. A chegada de um jogador de sua magnitude ao Fluminense representaria um desafio direto à supremacia do Flamengo e colocaria o tricolor novamente na disputa pelos grandes títulos do Brasil. A partir disso, o futebol carioca poderia viver um novo momento, com um nível de competitividade jamais visto nos últimos tempos. Enquanto isso, a torcida do Fluminense vive momentos de expectativa. Já se fala nas redes sociais sobre a possível chegada do atacante, com muitas manifestações de apoio à negociação. O sonho de ter Gabigol vestindo a camisa tricolor é grande, e os fãs acreditam que, com a liderança de Mano Menezes, o clube está cada vez mais próximo de realizar essa façanha, o que poderia significar o renascimento do Fluminense no cenário do futebol brasileiro. Trazemos notícias atualizadas do Flusão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Fluminense. Até o próximo vídeo.